Olá, eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro do nosso projeto, estamos realizando esse programa diário, Reflexão do Dia, que é um programa com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Reflexão do dia, 15 de agosto de 2024, 19ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, cor litúrgica vermelho. Século III, Roma. Tarcísio nasceu em Roma por volta do ano 260. Ele é o padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. E isso pelo fato de ter sido acólito, aquele coroinha que serve durante a missa, aquela pessoa que ajuda os sacerdotes nas missas e prestava seu serviço na igreja de Roma. Então é uma função dentro da igreja, no presbitério, que já acontece desde o século III, pelo menos, que nós temos esse registro. Então, desde a origem da igreja. O Papa Sisto II, devido à perseguição de Valeriano cristãos, que só pelo fato de ser cristão já ia para a forca, já morria decapitado e tudo mais. Isso acontece nos anos de 253 a 260. Então, em plena perseguição do imperador romano, ele queria, mas não podia levar a Eucaristia aos presos antes de ser morto. Então, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio se ofereceu para fazer esse serviço. Por sua coragem, ele foi perseguido e morto por outras crianças romanas que desconfiaram da missão de Tarcísio e apedrejaram Tarcísio até a morte pelo fato de ser cristão. Criança matando criança, né? E ele foi espancado e, mesmo espancado, não se fez perder o corpo de Cristo. Segurou, agarrou no peito até a sua morte. São Francisco, São Tarcísio, padroeiro dos Coríntios, dos coroinhas, rogai por nós. Primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 12, de 1 a 12. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, assim diz Ezequiel: Filho do homem está morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Então, agora aqui você entendeu porque Jesus sempre fala no Evangelho: quem tem olhos para ver, vê, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Né? Ouça o que eu estou falando. Então, isso vem de uma tradição judaica que acontece lá no tempo de Ezequiel, né? Então, Deus fala para Ezequiel: este povo é um povo rebelde. Digam para eles: quem tem olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exílio em pleno dia à vistas deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a, a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse uma bagagem de exilado. Mas deverá sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverá cavar para ti um buraco no muro, com o qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado, disse Ezequiel. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse uma bagagem de exilado. À tarde abri com a mão um buraco no muro, saíam ao escuro carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes:
assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel que está na cidade. Dizem: Eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com os seus olhos o país. Palavra do Senhor, graças a Deus. E exatamente como a profecia de Ezequiel foi proferida, exatamente como aconteceu. Joaquim tentou realmente fugir dos babilônios, saindo às escuras, saindo disfarçado, né? Mas foi capturado e humilhado e depois deportado junto com o seu povo, do jeitinho que ele profetizou. Então nós estamos diante de um Deus que pratica sua misericórdia, anuncia através dos seus, aqui Ezequiel simbolizando a igreja, né? Simbolizando o povo. Deveria ser através ali dos sacerdotes, deveria ser através do templo, né? Todos aqueles que estavam ali comprometidos com a prática da religião da época, mas esse povo estava perdido, esse povo estava desviado, buscava suas próprias satisfações, praticava uma religião diferente daquela que lhes fora confiada por Abraão, Moisés e por todos os heróis e personagens da história judaica, um tempo onde a religião estava perdida. Mas no meio dessa confusão toda, Deus suscitou Ezequiel, né, para falar a seu povo verdadeiramente aquilo que Deus desejava para seu povo. Mas mesmo assim, como está escrito ali, eles tinham olho e não viam, tinham ouvido e não ouviam, porque era um povo rebelde. Então que o Senhor possa tirar essa rebeldia de nossos filhos, tirar a rebeldia de alguns pais, mães que insistem, né, em lutar contra o que ordena o Senhor nas Escrituras, nas leis, na tradição, né, na tradição principalmente do moral e tudo mais, mas que ainda insistem em praticar tais abominações, pecados, e cada vez mais numa exposição pública inconsequente. Por isso, diante dessa primeira leitura de hoje, pedimos, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos coragem também, a nós cristãos que aqui estamos, Senhor, para que possamos fazer, assim como São Tarcísio, esse menino tão pequenininho, né, que morreu por ti, para dar o testemunho diante da Eucaristia, que possamos também, exemplo de São Tarcísio, entregar a nossa vida com coragem, porque muitos, entre aspas, valerianos, estão perseguindo a vossa igreja e precisam de homens e mulheres com coragem, como São Tarcísio, para proclamar o vosso reino no meio de nós. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 77. Das obras do Senhor não se esqueçam. Então está aqui. Não devemos esquecer da obra do Senhor. A obra do Senhor é que nos faz homens e mulheres diferentes, separados. Quando nós esquecemos dessas obras, dos dizeres, da palavra de Deus, aí nós fazemos parte daqueles que não estão separados, né? Daqueles que tentam contra o Senhor, das obras do Senhor. Não se esqueça. Que o nosso coração jamais se esqueça da nossa origem, o porquê nós estamos vivos, para conhecer Deus, para amar Deus e servir a Deus. É esse o objetivo da nossa vida, desde toda a eternidade. Por que vivi? Por que nasci? Por que no seio da minha mãe fui gerado? Para conhecer Deus, para amar a Deus e para servir ao Senhor. Evangelho está em Mateus capítulo 18, de 21 a 19. E do capítulo 19 ao versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Mas por que Pedro perguntou isso? Porque no evangelho de ontem, o Senhor estava falando de perdão. Se algum irmão tentar contra ti, você deve perdoar, né? Se mesmo assim esse irmão desviado ou por alguma coisa não te ouvir, procure a ajuda de 2, 3 irmãos e traga esse irmão para a igreja, para a realidade. Se mesmo assim ele não te ouvir, solicite a igreja para resgatar aquela alma. E se ele não quiser ouvir a igreja, ele é um anátema, um pagão, né? Então ele vai pagar as consequências porque ele se tornou um pecador público. Então, Pedro está aqui perguntando ao Senhor, mas tá bom, quanta, como é que vai a minha paciência, né? Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes? Que ele achava muito, né? A resposta de Jesus foi: Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, sempre, né? Perdoar sempre, a todo momento. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as suas contas com os empregados. Aí ele começa a contar uma palavra. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendidos como escravo, junto com a mulher e seus filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhes contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu, porém, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, e se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu imagino a cara de Pedro, né? Pedro deve ter ficado assustado depois de ouvir esta parábola que o Senhor contou, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Não 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco. Né? Seremos condenados, na mesma medida que nós estamos condenando pessoas. Né? Se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Que o Senhor então possa nos dar essa inteligência espiritual, essa sabedoria espiritual, essa determinação espiritual, a ponto de entendermos que esta ilusão deste mundo pode nos levar à falta de perdão, a endurecer o nosso coração, a tornar o nosso espírito bloqueado para o Senhor, mas na graça do Espírito Santo que recebemos agora, este poder, essa graça do Espírito Santo em nós, que o nosso coração possa ser igual de São Tarcísio. Embora espancado pelos seus coleguinhas, crianças, adolescente matando adolescente, mesmo assim abraçado com o corpo de Cristo, abraçado, pedindo perdão por aqueles que estavam ali atentando contra a sua vida, né? Em meio à morte, abraçado com Jesus. Que possamos, então, a exemplo de São Tarcísio, perdoar, sabemos perdoar, principalmente os mais próximos, tio, avô, pai, mãe,
né? Toda a nossa família, começando por nós. Ah, mas eu fui abusado, eu fui abusada. Você não sabe o quanto que eu sofri. Ninguém está falando para você esquecer o que foi feito com você. Estamos falando de perdão, é de perdoar, perdoar e perdoar. Porque aquele que perdoa copia o amor de Cristo, de Deus. Aquele que retém o perdão, ele copia Satanás e suas obras. Quando eu não exerço perdão, eu retenho uma graça, eu condeno aquela alma. Para mim, ele é condenado. Então, perdoar, né? Também não é desejar justiça, não é, ao contrário, você tem que perdoar. Deixa que Deus pratique a justiça, como está escrito. A mim o julgamento, a minha justiça. Então Deus sabe exatamente como proceder. Não vamos nós assumir o lugar de Deus. Isso Satanás nos ensinou lá no Éden, né? Querer assumir o lugar de Deus. É assim que Eva e Adão cometeram o primeiro pecado. Que não repitamos esta mesma prática nos nossos pais Adão. Ao contrário, Adão e Eva. Ao contrário, que possamos então devolver ao outro a graça que é retida por direito por mim, porque fui agredido, fui agredida, mas eu te devolvo. Isso é perdoar, porque é Deus que julga, é Deus que condena. Que o Espírito Santo então nos fortaleça para que possamos praticar na nossa vida a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja você um multiplicador, né, um anunciador da palavra, divulgando em suas redes sociais este estudo, essa pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Dá um joinha, se inscreva no nosso canal no YouTube e multiplique em suas redes sociais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.